A cidade de Ebelsten era um lugar comum que por acaso abrigava um velho muito extraordinário. Por todos os motivos errados, esse velho maluco era notório, ganhando o apelido de o velho mentiroso, ou pelo menos era assim que os locais preferiam se referir a ele. A única qualidade redentora que este homem possuía era a sua habilidade de usar magia básica de uma estrela. Mas, infelizmente, até mesmo essa pequena conquista subiu direto para sua cabeça. Ele frequentemente se autodenominava o grande mago de Ebelsten. Devido à sua personalidade excêntrica, ele era um alvo fácil para as crianças locais. O velhote reagia de forma exagerada e irracional, provando que seu temperamento era tão curto quanto sua paciência. No entanto, ao contrário dos outros moleques, um menino chamado Derek não via o velho como entretenimento. Para ele, o homem era uma oportunidade, um portal para aprender as artes mágicas. Foi notavelmente fácil para o nosso garoto convencer o homem a ser seu tutor, especialmente porque o velhote estava louco por uma audiência para ouvir suas histórias mirabolantes. Foi uma troca justa, eu suponho. O velho ansiava por companhia, e o garoto ansiava por conhecimento. Não demorou muito para o garoto entender a monocirculação dentro do corpo, um feito que foi um grande choque para seu mentor. Não parando por aí, Derek até conseguiu canalizar essa mana para o mundo para uso ofensivo. Naquele dia, o velho reconheceu o potencial bruto escondido na criança, embora teimosamente se recusasse a admiti-lo em voz alta. Um ano inteiro se passou com Derek atuando como um glorificado garoto de recados para o velho. Seu trabalho árduo finalmente deu frutos, e ele se tornou oficialmente um mago de uma estrela. Apesar desse sucesso, o velho continuou obcecado por linhagens nobres. Ele acreditava firmemente que apenas aqueles com sobrenomes prestigiosos poderiam alcançar o pináculo da magia, enquanto um plebeu como nosso garoto só poderia sonhar com tais alturas. Ele frequentemente desencorajava Derek, afirmando que enquanto crianças nobres poderiam alcançar o status de 3 estrelas em tenra idade, um plebeu se perderia e atingiria um muro antes mesmo de alcançar 2 estrelas. No entanto, as palavras desanimadoras do velho nunca serviram para deter nosso garoto. Derek percebeu que o homem estava simplesmente projetando suas próprias inseguranças, a amargura por tudo que ele não conseguiu alcançar em sua própria vida insignificante. Então chegou um dia em que a chuva caiu torrencialmente, como se o próprio céu estivesse de luto. Esse foi o dia em que o insignificante velho finalmente bateu as botas. Derek encontrou o homem espancado até a morte, seu corpo coberto de ferimentos horríveis. O garoto fez o que era necessário e deu ao homem um enterro apropriado. Alguns dias depois, a causa da morte tornou-se aparente. O velho maluco tentou roubar um livro de feitiços de 2 estrelas de um armazém. O crime confundiu a todos. Por que um homem sem ambição arriscaria sua vida por algo tão audacioso? Derek, no entanto, lembrou-se da obsessão do velho com linhagens. Infelizmente, possuir uma linhagem nobre era algo para o qual Derek não estava qualificado, pelo menos não pelos padrões deste mundo. Mas Derek não pertencia exatamente a este mundo. À medida que ele dominava o básico da magia, um sistema registrava seu progresso, permitindo que ele escolhesse uma escola de magia para se matricular. 4 anos se passaram, e a história apresentou uma nova personagem, Katia Flameart. Ela era a antiga senhora da Casa Caída Flameart, um condado de Vai. Com seu sangue nobre veio o talento inato para a magia de 3 estrelas, tornando-a uma candidata ideal para qualquer grupo de mercenários. Durante sua estadia em Ebelsten, ela aceitou contratos do corpo de mercenários Beldon, o mesmo grupo ao qual Derek havia se juntado. Isso deu ao rapaz uma oportunidade de ouro para aprender com uma genuína maga de 3 estrelas. Uma noite em uma taverna, Katia tentou transmitir uma lição de vida vital. Ela reconheceu sua fome de acumular poder, mas o avisou para não deixar a ganância consumi-lo no processo. O garoto estoico levou suas palavras a sério, prometendo manter os pés no chão. Passando para o assunto principal, ela o instruiu a fechar os olhos e manifestar sua mana na realidade. Enquanto o garoto seguia suas instruções, Katia ficou interiormente atordoada com a impressionante quantidade de mana inata que ele exibia. Era raro para a idade dele, e parecia que ele estava prestes a subverter ainda mais as expectativas dela. Uma comoção começou. Um estrondo explosivo reverberou pela área. Todos ficaram em alerta máximo, temendo um ataque. Antes que Derek pudesse sequer recuperar o fôlego, sua mentora agarrou sua mão e o arrastou para fora do estabelecimento. Enquanto isso, guerreiros armados procuraram do lado de fora, mas não conseguiram encontrar nada em comum, apesar de ouvirem claramente a explosão. Katia puxou Derek para um beco isolado antes de se dirigir a ele com um tom sério. Ela precisava que ele entendesse que os nobres se sentem incrivelmente no direito em relação a seus privilégios, sendo a magia o maior privilégio exclusivo deles. Neste mundo, a força é vista como uma bênção divina reservada para a elite.
Entre os plebeus, alcançar 3 estrelas é quase inédito, geralmente exigindo uma vida inteira de devoção. Então ela soltou a bomba pela qual o arrastou até aqui. Derek já havia alcançado o status de 2 estrelas. A explosão que todos ouviram foi, na verdade, um feitiço de 2 estrelas do tipo ilusão chamado alucinação auditiva que ele havia lançado. Suas palavras anteriores tinham o objetivo de fazê-lo perceber que ele era abençoado com um talento inato, apesar de não ser um nobre. Bem na hora, a notificação do sistema apareceu, confirmando que ele havia alcançado a magia de 2 estrelas. Katia permitiu que Derek viajasse com ela, ensinando-lhe uma variedade de feitiços e os modos intrincados da sociedade nobre. Após um ano de mentoria, a hora de se separarem finalmente chegou. Derek descobriu que o país de Elvester a havia nomeado como tutora particular. A casa Elvester era uma família tão poderosa que até o grão-duque da capital tinha que lhes mostrar respeito. Para Katia, era uma oferta que ela não podia recusar. Ela finalmente partiu depois de presentear Derek com um livro de feitiços de 2 estrelas como presente de despedida. Depois de passar mais um ano estudando e dominando mais 2 feitiços por conta própria, Derek partiu em uma jornada para se tornar um mago de 3 estrelas. Na taverna Lágrima de Belden, o homem atrás do balcão está ansioso para dar boas notícias ao nosso garoto. Acontece que a casa do Plain, um grão-ducado, está mostrando interesse em contratar alguns indivíduos talentosos. Esta notícia vem como uma grande surpresa para Derek. É raro uma família de tal calibre contratar magos locais. Enquanto nosso garoto se sente desconfiado, o homem no balcão, conhecido como Jaden, está cego pela perspectiva de um grande pagamento. Melhor ainda, ele argumenta que se conseguirem satisfazer a família do Plain com este primeiro trabalho, isso forjará conexões fortes e benéficas para seu crescimento futuro. Derek, menos entusiasmado, está mais interessado em saber os detalhes do trabalho. O homem afirma alegremente que o trabalho é moleza. Tudo o que eles precisam fazer é derrotar alguns monstros nos arredores do território do grão-duque. Claro, Derek está cético. Não faz sentido uma família tão poderosa quanto os do Plain solicitar um mero corpo de mercenários para eliminar monstros. Derek nem sequer pesa os riscos. Ele simplesmente se vira para sair, não tendo nenhum desejo de aceitar o trabalho. Aceitar trabalhos suspeitos vai contra seu código de conduta, então ele naturalmente recusa. O contratante adoraria passar o trabalho para outra pessoa, mas o problema é que os de Plain solicitaram especificamente um mago, e Derek é o único disponível no corpo no momento. Para ganhar algum terreno, o contratante joga uma moeda de ouro para atrair Derek. Aquela peça brilhante de ouro eventualmente o força pelo menos encontrar os clientes com quem ele deveria trabalhar. Ao ver um garoto, o enviado nobre se recusa a tê-lo por perto. Contratar uma criança que nem sequer teve sua cerimônia de maioridade não faz sentido para um trabalho de mercenário. Vendo o cliente tão insatisfeito, Jaden tenta convencer o valioso patrono de que o garoto é o cara. No entanto, o chefe não está interessado em mais diálogo e se vira para sair. Nesse momento, sua senhora o impede, lembrando de suas circunstâncias desesperadoras. Isso eventualmente leva o chefe a considerar Derek. No território do grão-ducado de Duplin, Derek é visto fatiando goblins com destreza. Essas criaturas não são nada mais do que um pequeno inconveniente para ele, e ele extermina as criaturas em tempo recorde. Vendo o potencial do garoto, o enviado nobre fica satisfeito. No entanto, a garota suspeita escondida sob um capuz está ainda mais satisfeita do que o líder. De volta à taverna Lágrima de Belden, encontramos uma das membras do corpo feminino atacando Derek por se tornar o cão de um nobre. Como uma plebeia, tornar-se um cachorrinho da aristocracia é a última coisa que ela quer. Não importa o quanto Derek possa estar sendo pago. Para ela, não vale a pena jogar fora a autoestima para rastejar entre as pernas de um nobre. No entanto, quando o contratante revela exatamente quanto dinheiro está envolvido, a garota gananciosa rapidamente joga seu orgulho pela janela, afirmando que quer uma parte, mesmo que ela mesma tenha que rastejar entre as pernas de um nobre. Um tempo depois, as coisas se acalmam quando ela desmaia de bêbada. Isso dá ao homem a oportunidade de perguntar a Derek sobre o seu dia. Para o nosso rapaz, nada de especial aconteceu, apenas alguns goblins abatidos. No entanto, ele acredita firmemente que seus clientes estão a mentir-lhes. O oficial nobre de despacho alegou que estava à procura de 3 coisas: juventude, resistência e capacidade de socialização. Além disso, a mulher que se dizia ajudante de cozinha tinha as mãos demasiado limpas para trabalho pesado. Antes que ele possa continuar a levantar o véu do engano, o seu contratante o impede. Sendo mercenários, não é trabalho deles investigar muito a fundo. Derek entende a implicação. Jaden está certo. Este lugar é a selva, e na selva, a única coisa que importa é ganhar a vida. O resto é apenas um pensamento tardio. O dia seguinte chega, e encontramo-nos de volta ao território do grão-ducado.
Mais uma vez, o nosso rapaz termina de exterminar os goblins que espreitavam na área, prometendo que nenhum restou para assombrar o local. O oficial nobre de despacho fica contente em ouvir a notícia, assim como Jaden, que está ansioso para acertar o pagamento. Assim, o sempre feliz Jaden acaba por ganhar 2 moedas de ouro. No entanto, o nosso rapaz sabe que ainda não é hora de comemorar. Na hora certa, o suposto oficial de despacho aplaude o miúdo pelas suas habilidades excepcionais e oferece um novo pedido. Se Derek aceitar o trabalho, o grão-ducado irá compensá-lo com 15 moedas de ouro, uma quantia astronomicamente enorme para alguém como Jaden. Nem é preciso dizer que Derek aceita o trabalho num piscar de olhos. Este trabalho leva Jaden e o nosso rapaz à residência do grão-ducado de Duplain. Enquanto Jaden está ocupado a admirar a grandiosidade do lugar, o oficial de despacho decide apresentar-se formalmente. Ele é, na verdade, Delon, o mordomo-mor que serve o grão-duque Duplain. Claro, ele anexa um pedido de desculpas sem grande entusiasmo por ter ocultado seu estatuto. A mulher que o acompanha é Catarine, a governanta-chefe do grão-duque. Jaden não consegue resistir a prestar os seus respeitos agora que está na presença de uma clientela tão estimada. Enquanto isso, Derek internaliza a situação. O facto de as suas suspeitas estarem corretas torna a situação ainda mais suspeita. Finalmente, a rapariga de capuz avança. Retirando o capuz, ela apresenta-se como Isoline Eleanor Duplain, a filha mais velha da casa Duplain, que deseja nomear Derek como tutor de magia para sua irmã mais nova, Diela. Dentro do escritório, o chefe da família recebe notícias do regresso do grupo. Quem entrega esta notícia freneticamente é o filho de Duplain, Reg. O chefe não gosta da falta de modos do filho e lembra-o da sua dignidade. Apesar da insistência clara, o falador mantém o volume alto. Ele está farto da sua irmã, Diela, e quer que o seu pai lhe ensine alguns modos. O irmão mais velho de Reg, Valerian, implora-lhe que baixe a voz e o deixe terminar a conversa que está a ter com o pai deles. O desgraçado continua a ultrapassar os seus limites, reclamando sobre como a inútil da Diela só causa problemas. O irmão mais velho finalmente farta-se e exige que este falador saia do escritório imediatamente, mas Reg protesta que eles deviam abandonar Diela. Mesmo que a percam, eles ainda têm Azalene, mas o seu pai calmamente lembra o que não lhe compete a ele decidir isso. Reg então apresenta a informação que obteve sobre mosteiros através do mordomo-mor. Os mosteiros são bem vigiados, e vários nobres continuam a visitá-los. Ele sugere que é melhor ela dedicar-se a Deus do que sobreviver como um fardo. Mas quando ele fala mais, o seu pai esmaga-lhe a cabeça contra a mesa, pois já o tinha avisado para não falar sobre esse assunto. A cabeça de Reg sangra, mas ele ainda insiste para que tomem uma decisão o mais rápido possível. A Iselene caminha pelo corredor com o nosso rapaz, perguntando se ele ouviu falar da sua irmã mais nova. Ele afirma que sim, pois viu-a no registro da família Duplain. Ela comenta nervosamente que a sua irmã não é muito conhecida. Ao entrarem, Reg e Valerian estão a sair. Quando Valerian vê Iselene, ele cumprimenta-a brevemente e depois despede-se, pois Reg está um pouco mal depois da lesão na cabeça. Enquanto isso, o nosso rapaz observa Reg a segurar a cabeça e uma criada a chorar. Mais tarde, eles sentam-se com o pai, e Azalene apresenta o nosso rapaz como um tutor de magia. No entanto, o pai dela não parece interessado, então eles começam a sair. Quando estão a sair, sua graça pede ao nosso rapaz para ficar. Ele fica chocado ao saber que o herói tem apenas 16 anos. Naturalmente, ele pergunta-se se consegue lidar com magia. O nosso rapaz menciona casualmente que consegue usar alguma magia de uma estrela. O Duque ri-se, tendo percebido a sua mentira. Instantaneamente, o nosso rapaz pede desculpa, mas o Duque entende a sua posição, já que ser demasiado poderoso não é tão fácil como parece. Ainda assim, o Duque acredita que o nosso rapaz não é um candidato adequado para tutor, uma vez que ele também é muito jovem. O nosso rapaz simplesmente menciona que é um mercenário. No final, o Duque decide confiar no julgamento de Aisling e concede-lhe permissão para ser o tutor da sua filha. Ele dispensa o nosso rapaz, mas antes de o herói sair, ele pede uma coisa. O grão-duque concede-lhe permissão, permitindo que o tutor reitere a sua posição como mercenário e declare a condição óbvia de ensinar magia de ela, bem como ajudá-la a entrar na alta sociedade como uma nobre adequada. Por essas razões, Iselene contratou. Isso é tudo muito bonito, mas o Duque não consegue entender por que ele está a afirmar o óbvio. A isso, o rapaz destaca que também tem um pedido pessoal a fazer, um que choca o Duque. Vamos visitar Diela e ver o que a torna num chihuahua tão zangado. Partindo um prato na parede, Diela repreende a sua criada apesar do pedido de desculpas da serva. Ela não poupa uma palavra de bondade para sua inferior e insulta a criada, ameaçando partir o prato na cara dela da próxima vez.
Vamos para o lado de Azaline, onde Jaden está louco para saber por que o rapaz de 16 anos foi escolhido entre centenas de tutores de magia, especialmente sendo Derek um plebeu que não se vai integrar bem com os nobres. Com uma expressão triste, Aisling explica como eles já tentaram usar todos os outros magos do continente. Todos eles desistiram no final, deixando-a escolher desesperadamente alguém adequado para o papel. Apesar do passado de Derek como mercenário, o miúdo sabe um pouco sobre o comportamento dos nobres e a sua forma de ver o mundo. Afinal, o mestre do rapaz foi outrora um nobre caído que lhe ensinou muitos truques. Isoline fica contente por saber essas coisas, apesar do passado do nosso rapaz como mercenário. Ela tem um pequeno pingo de esperança de que ele consiga domar a senhora de ela. Jaden critica-a pela incapacidade de Isoline em analisar melhor as pessoas, um comentário que a deixa chocada. A realidade é que Derek é um miúdo que cresceu nas ruas, alguém que trabalhou mesmo antes de ter idade para isso. Jaden acredita firmemente que o miúdo que sobreviveu a toda essa dureza não o fez apenas com bondade. As suas palavras acendem a confiança de Azaline. De volta ao nosso rapaz, ele é escoltado aos aposentos de Diela pelo mordomo-chefe. Lá, Derek bate suavemente e espera por uma resposta. Sem resposta, ele entra à força, cumprimentando educadamente a sua aluna. O novo tutor apresenta-se pelo nome, enquanto a jovem sentada à sua frente pede que ele se aproxime dela. Derek aproxima-se dela. E assim que está a uma distância vulnerável, esta pirralha demoníaca sorri e salpica-lhe a cara com um jacto de água de esgoto. O nosso rei indiferente nem reage enquanto ela o provoca, repreendendo-o por ser um rato de esgoto. A princípio, ela lembra-se dele como o mercenário de que o mordomo lhe falou, mas logo a seguir, insulta-o, chamando-o de rato nojento. Diala sobe para a cadeira porque a anã obviamente não consegue alcançar o nosso rapaz e depois despeja outro balde de água de esgoto na sua cabeça. Derek simplesmente fica ali parado sem dizer uma única palavra enquanto ela acha inconveniente ter ficado sem água para o seu convidado de classe baixa. Para sua grande desilusão, o nosso rapaz está literalmente inabalável e simplesmente encara-a. Desesperada, Diela pontapeia-o por ele sequer a olhar nos olhos. Derek está agora no chão, e para lhe dar uma lição, ela tira o sapato, provocando-o pelo seu cheiro de merda antes de atirar o sapato contra ele. Em seguida, Diela senta-se de novo na sua cadeira, adotando um tom condescendente enquanto continua a insultá-lo, chamando de rato de esgoto. Nota à parte. Por que é que o artista nos está a mostrar fotos de pés de graça? Segue-se um momento de silêncio. E na outra sala, o grão-do que está ocupado a olhar pela janela. Ele lembra-se da conversa que teve lugar mais cedo, de como o jovem rapaz apontou inteligentemente a situação desesperada de Diela. Ninguém a conseguia ajudar, então tiveram de usar um plebeu como último recurso. Mas Derek queria saber quanta autoridade teria quando se tratasse de ensinar a filha mais nova. Vocês provavelmente estão confusos, mas tudo ficará claro num segundo. Porque no momento seguinte, o rosto de Diela está a arder de vermelho. Derek dá-lhe um estalo tão forte que agora é ela quem está no chão. As suas posições foram trocadas enquanto a nobre ingrata processa a sua nova realidade. Mas o Derek ainda não acabou. Este homem quer mais e ordena-lhe que se levante novamente. Há 3 anos, o protagonista pergunta à sua professora qual seria a sua reação se tivesse de ensinar um aluno teimoso que não valorizava a bondade. A sua resposta é empática. Como professora, ela tentaria compreender de onde o aluno vem e ainda assim o acolheria. A resposta não o satisfaz, pois ele acha que é idealista, e faz outra pergunta. O que faria ela se nem sequer conseguisse fazer o que mencionou com aquele aluno? Mais uma vez, ela explica que encontraria uma forma diferente de ensinar o aluno, pois é dever de um professor guiar o aluno para um caminho melhor. Isso faz o rapaz perguntar-se que forma diferente de explicar poderia ser. Com um olhar penetrante, ela dá o seu pensamento final. Ela incutiria medo no aluno. Voltando ao presente, a Lady Diela está no chão com a bochecha magoada enquanto o rapaz lhe dá uma lição sobre tratar os outros com respeito. Então, ele ordena-lhe que se levante antes que ele tenha de se repetir. Claro que ela se levanta, mas ao fazê-lo, ela dá-lhe um estalo por raiva. O protagonista não se contém e dá-lhe outro estalo, dizendo-lhe que também não a fará dizer nada 2 vezes, por isso ela terá de ouvir. Ela desdenha, pensando que pode safar-se, e grita pelo mordomo Mor, troçando do herói e da sua coragem para lhe pôr as mãos em cima 2 vezes. O mordomo, juntamente com as criadas, entra apressadamente, ficando mesmo em frente ao herói. O mordomo exige imediatamente uma explicação pelas suas ações, e o rapaz tira a carta de permissão que recebeu de sua graça, concedendo-lhe total autoridade sobre a educação da Lady Diela. Isso significa que ele pode fazer o que quiser para ensinar. O mordomo lê a carta, e a Lady Diela fica silenciosamente no canto. Mais tarde nessa noite, Valerian dirige-se zangado para o quarto do rapaz e abre a porta com estrondo, por mais que Reg tente impedi-lo.
Ele agarra-o pelo colarinho e está prestes a bater-lhe, mas o herói revela que recebeu permissão do pai deles. Reg intervém, dizendo a Valerian para se acalmar, pois o herói é um convidado trazido por Azaline, e o seu comportamento pode afetar a posição de Azaline. Então, Valerian ordena ao rapaz para o seguir sem o Reg. Reg tenta tranquilizar o herói de que Valerian não será demasiado duro com ele, embora perceba que era necessária uma tarefa para de ela recuperar o juízo. Então, o rapaz vai-se embora com Valerian, deixando Reg a pensar por que razão Valerian estaria a proteger a Diela agora. Valerian leva o rapaz ao antigo quarto de Diela na casa principal, que permaneceu o mesmo desde então. Ele mostra-lhe os desenhos que Diela costumava fazer, desenhos que ela mostrava timidamente a Valerian. No entanto, ela nunca os completava. Em vez disso, ela desenhava apenas as partes que queria. Valerian pede então desculpa pelo seu acesso de raiva. O rapaz desvaloriza e pergunta por que foi trazido ao quarto. Valerian explica que Diela nem sempre foi assim, mas recentemente começou a ficar excessivamente obcecada com linhagens. Eventualmente, ela foi expulsa da casa principal e trancada no anexo. Ele não consegue compreender quem transformou Diela nisto, e eles tendem a impedir de alguma forma de ir para o mosteiro. Se ela conseguir aprender sequer magia de uma estrela, Valerian poderá falar com seu pai e implorar-lhe para salvar a sua amada Diela. Ao pegar nos livros, o rapaz percebe que ela não desistiu totalmente da magia, a julgar pelas notas nas margens. Ele confirma com Valerian se todos os livros são livros de teoria da escola da regulamentação. Valerian afirma que sim, pois todos os nobres recebem a sua educação nessa escola. O rapaz fecha o livro, assegurando-lhe que pode tentar. Mais tarde, no quarto de Diela, ela está num sono profundo quando é afogada pelo herói. Ela grita com ele zangada, mas ele agarra-a instantaneamente dizendo que tem de ir a algum lado. Ela continua a gritar-lhe para largar, mas ninguém intervém. Fora do castelo, ele larga-a na relva. Com fúria, ela exige saber por que razão ele pensa que lhe pode ensinar alguma coisa. Ele responde simplesmente que, como ela não ouve, só precisa de saber que ele não está aqui para lhe ensinar magia. Ele simplesmente adora espancar nobres convencidos. Ele já não tem razões para gostar de nobres, então por que se conteria em espancá-la? O que parece ser a oportunidade perfeita. Ele também acrescenta que o papel de tutor é apenas uma desculpa para descarregar toda a sua raiva nela como um plebeu. Ela agarra-se ao chão, tentando ameaçá-lo dizendo que ele não estará seguro depois de fazer algo assim. Ele sorri, sabendo que ela será enviada para o mosteiro em breve, por isso ninguém acreditaria nela de qualquer maneira. Mesmo que algo aconteça, ele simplesmente pedirá desculpa com a sua vida, já que a vida de um plebeu também não vale muito. Ela começa a suar enquanto ele acrescenta que podia sempre fugir e ser esquecido em breve. Seria um favor aos Dupline, pois livrar-se-iam dela. Diela entra em pânico instantaneamente, percebendo que vai morrer, por isso foge a correr. Ela planeia livrar-se dele na floresta, pois conhece-a bem o suficiente para escapar para a segurança e denunciá-lo. Ele acende uma bola de fogo, o que a surpreende, pois uma bola de fogo é magia de 2 estrelas. Ele atira-lhe, e ela mal se desvia, rolando pela relva. Ele procura-a, e quando a vê ilesa, sorri, dizendo que claramente falhou. Diela corre para a floresta o mais rápido que pode, olhando para trás e temendo outro golpe mortal. Infelizmente, a sua sorte prega-lhe uma partida e fala tropeçar, derrubando-a com um baque. Enquanto ela se recompõe num esforço para escapar, uma flecha mágica vem na sua direção. Ela observa-a, desviando-se o suficiente para não ser atingida pelas flechas. A nobre olha para a flecha com medo nos olhos, enquanto nosso rapaz a elogia por ser ágil. Ele elogia-a por possuir uma velocidade incrível, apesar de estar enjaulada no anexo o dia todo. A nobre não perde tempo e começa a fugir novamente, enquanto Derek retoma a sua perseguição. A grande questão que paira na cabeça de Diela é por quanto tempo ela consegue aguentar mais do que ele. Porque ao ritmo a que vão, é apenas uma questão de tempo até ela ser apanhada. Quando ela olha para trás novamente, este homem está a preparar outro feitiço em contato com o chão. Derek observa a paisagem da floresta, lembrando-se de como é exatamente a mesma imagem que viu naquelas pinturas, insinuando que Diela na verdade corria para aqui desde criança. Antes que ela pudesse sequer simplificar os seus sentimentos, ela acabou por recolher o mana da natureza e derramou na tela vazia. Derek está no meio dos seus pensamentos quando, de repente, esta pirralha psicopata salta a gritar para ele com uma rocha entre as palmas das mãos. Esta é a sua única oportunidade de o derrubar, mas o nosso rapaz não é nenhum fraco e desembainha casualmente a sua espada, cortando a rocha das suas mãos e derrubando Diela. O ataque não tem sucesso, e agora ela não tem para onde fugir. O mercenário olha para ela de cima, elogiando-a pelo seu espírito. Afinal, não é surpresa que ele a teria apanhado com certeza na floresta. Por isso, em vez disso, Diela mudou de estratégia e tentou atacá-lo de surpresa.
Apesar dessa pequena manobra, ela falhou, e agora não tinha para onde fugir. Diela ofega sem fôlego em derrota. O mercenário frio sabe que ela já nem tem forças para escapar. Então, para terminar esta pequena perseguição, ele exige as suas últimas palavras antes de a abater. Com a morte a pairar sobre ela, Diela sorri. Mesmo agora, ela recusa-se a pedir desculpa, recusando-se a implorar perante alguém de baixo nascimento como o jovem de 16 anos que está sobre ela. Intrigado, Derek pergunta curiosamente por que razão ela é obcecada em discriminar os outros pela sua linhagem. Curiosamente, a nobre diz-lhe que não teria nada em que se apoiar se não fosse a sua nobreza, como se ela realmente se achasse nada de especial. Socando o chão, Diela começa a entoar magia em frustração. Com lágrimas a escorrer pelos olhos, ela repreende por agir como se ela nunca tivesse sequer tentado aprender magia. Derek retoma o seu silêncio enquanto ela desabafa os seus sentimentos, falando sobre como todos os seus esforços para aprender magia foram inúteis. Também não importa se ela escolher a pintura. Ela é péssima em tudo o que faz. É por essa razão que Diela acredita firmemente que o único aspecto da sua vida verdadeiramente especial para ela é a sua linhagem. Chega aqui um importante ponto de reflexão. Ela já não sabe qual é o seu lugar. Depois de ouvir pacientemente, Derek infunde a sua espada com mana. É hora de o falatório acabar e de ele dar o golpe mortal. O mercenário levanta a sua espada e apressa-se a acabar com a vida da rapariga, despedindo-se dela. A sua espada desce com uma velocidade imensa enquanto Diela fecha os olhos, aguardando a desgraça iminente. Mas depois nada acontece. Ela abre os olhos com hesitação. A espada foi parada por fragmentos de gelo. A nobre nem sequer processa o que acabou de acontecer. Diela se viu coberta de gelo, impedindo que a espada dele a atingisse. Confusa, ela olha para as próprias mãos, incapaz de acreditar que conseguiu usar magia agora há pouco. Embanhando sua espada, o mercenário tira sua conclusão, elogiando Diela por seu esforço no teste, e até pedindo desculpas por ter ido longe demais. Ela o encara em puro choque enquanto ele esclarece que, embora isso não seja magia, mas uma manifestação de mana, ela ainda conseguiu lançar algo. Naquele momento, suas emoções explodem. Ela desaba em lágrimas, chorando e lamentando diante dele. O mercenário é jovem, e depois de um tempo, ele tem uma conversa mais gentil com a jovem nobre. Derek explica que a afiliação de Diela é da escola da natureza. E embora a maioria dos nobres aprenda na escola das regulações, a verdadeira escola de magia é dividida quando se trata de compreensão e domínio dela. Como ela é da escola da natureza, é natural que ela enfrente problemas para aprender magia da escola das regulações. Para dar um exemplo metafórico, era como forçá-la a usar roupas que não eram adequadas para o seu tipo de corpo. Espantada com a observação dele, Diela pergunta curiosamente como ele descobriu sobre sua filiação com a escola da natureza. Derek menciona as pinturas, como ela usou mana através da natureza para pintar. Além disso, qualquer mago nascido com afiliação à escola da natureza geralmente sente mana natural bem cedo. Depois de enfaixar o tornozelo dela, Derek diz para ela andar livremente a partir de agora, pois ela ficará bem. O primeiro passo foi bem sucedido. Ele a ajudou a manifestar mana, mas o processo de tutoria exige muito mais do que isso. A partir de amanhã, ela vai aprender a manifestar mana naturalmente. Depois de todo o seu trabalho árduo, até a princesa mimada agradece ao seu novo tutor por acreditar nela. O mercenário permanece em silêncio e a conduz de volta. Enquanto caminham, ele pergunta a ela sobre o artista por trás da pintura do pôr do sol, mas, aparentemente, de ela também não se lembra. Ele a elogia intensamente por criar uma obra-prima enquanto a cena termina com a noite. Na manhã seguinte, Diela acorda, desta vez sentindo um fluxo de mana na palma de suas mãos. Ela tenta recriar o que fez na noite anterior, mas falha. Logo depois, ela abre a porta com um chute e dá um susto de morte em sua criada, que provavelmente pensa que essa nã de 1,20 m vai lhe dar uma surra. Enfim, o balde cai e a água espirra no vestido de Diela, provocando um olhar de medo da criada. Esta mulher definitivamente pensa que vai morrer, e embora Diela lhe lance um olhar mortal, ela não faz nada. Ela simplesmente vai embora, lembrando a criada para tomar cuidado, o que é genuinamente uma experiência surreal para esta criada, porque esta é a mesma mulher que a acertou com uma combinação à la Mike Tyson pelo menor dos motivos. Até as outras criadas vieram ver como ela estava, perplexas, se perguntando o que diabos o novo tutor poderia ter feito com essa garota. Quanto ao nosso garoto, o humano está tendo seu sono de beleza quando de repente ouve sua porta batendo e Diela gritando seu nome. Ele abre a porta e encontra a pequena dama, que exige que ele a ensine a manifestar mana. Ela até leva uma bronca do mordomo por falta de modos. Mas no momento em que esse velho ouve que ela manifestou mana, ele fica sem palavras. Diela quer uma aula imediata, mas nosso garoto não é fácil de dobrar e diz para ela voltar à tarde.
Isso irrita muito a pequena demonia, a ponto de ela começar a gritar e berrar com ele. Mas o Derek? O humano é uma princesa que volta a dormir como se nada tivesse acontecido. As notícias do comportamento recente de ela começam a se espalhar pela casa. As criadas comentam como ela não quebrou um único prato ou bateu em alguém, fazendo-as se perguntar se o tutor finalmente a ajudou a manifestar magia. Passando por ali, Haig ouve a conversa delas e para pedir detalhes. Cortando a cena, chegamos aos aposentos principais de seu pai. Valerian revela que ela realmente aprendeu a manifestação mágica, algo que ele confirmou com o mordomo-chefe e outros criados. Isso genuinamente o alivia ao ver algum progresso, mas Haig está um pouco contrariado e ainda não dá crédito a ela por seu progresso. Valerian adota um tom mais ríspido com ele, repreendendo-o por criticar sua irmã, apesar de ela ter feito um bom progresso. Haig responde com sua interpretação lógica e fria da situação, criticando o comportamento passado de ela. Ele acha que um pequeno resultado não deveria impressioná-los, e que não seria suficiente para afastar a ideia de enviá-la para o mosteiro. Falando da jovem dama, ela está atualmente fazendo beicinho, derrotada, e seu professor não tem ideia do porquê. Ela esclarece que não está triste, mas com raiva. Embora Derek acredite que não muda porcaria nenhuma se ela sente uma emoção ou outra. Comportando-se como uma pirralha de novo, ela se repete, esclarecendo que está com raiva. Derek enfatiza que eles não podem simplesmente pular para um novo nível. A pirralha se vira, esclarecendo mais uma vez que está com raiva, agindo como uma completa criança. Derek a encara friamente, forçando-a a desviar o olhar com medo, aceitando a ideia de que ela está fazendo beicinho. Hilariamente, nosso garoto nem sabe por que ela admitiu isso de repente. Ele se senta para discutir os problemas com seu atual estágio de magia de manifestação, especialmente quando se trata do risco de sair pela culatra. O mercenário enfatiza a ideia de descansar adequadamente tanto quanto aprender rápido, priorizando sua sessão de estudos. Agindo como uma pirralha de novo, ela o chama de professor de magia pomposo e zomba dele de brincadeira. Nosso garoto cai na provocação e a lembra de seu outro lado, de como ele poderia facilmente ensiná-la como fez naquela floresta. Recusando-se a passar por aquela dor, ela concorda em obedecer. De volta à lição, Derek pretende ajudá-la a manifestar magia para que ela possa eventualmente atingir o nível de magia de uma estrela. A escola da natureza não tem um sistema próprio, o que a torna perfeita para o autoestudo, pois prioriza a liberdade. Derek acredita firmemente que o temperamento da pequena nobre se encaixa na escola da natureza, embora ela esteja confusa com suas palavras. Para simplificar, ele diz a ela como sua natureza de espírito livre combina perfeitamente com a escola da natureza. Em segundo lugar, ela também nasceu com o sangue nobre dos Duplain, o que lhe dá uma reserva de talento. Ao ouvir esse elogio, a garota realmente cora por ser chamada de especial. Derek lhe assegura que a parede de gelo que ela lançou no outro dia é um grande sinal de que ela transborda de talento mágico. Ela se empolga e quer ser tratada como um gênio, mas nosso garoto a lembra de que ela ainda não é tudo isso, irritando-a. Observando-os estudar, Haig está extremamente irritado por algum motivo, mostrando que ele tem algum tipo de ódio pelo progresso de sua irmã. No dia seguinte, ela invade o quarto do nosso garoto, revelando animadamente seu progresso em manifestar magia. Ela se esforça ao máximo para chamar a atenção dele, mesmo no dia seguinte. Mais dias se passam enquanto a compreensão de ela sobre magia continua a prosperar, enquanto seu tutor permanece um nerd indiferente, lobo solitário Sigma que só quer ler seu livro. Ela o provoca por vadiar e ler livros de feitiços de graça sem lhe dar tempo suficiente. E para irritá-la, o humano até concorda com a interpretação dela da situação. A jovem dama mimada o arrasta para mostrar seu desenvolvimento adicional na magia de manifestação. Na cena seguinte, Valerian está sozinho, esperando uma visita. A porta se abre, e é Derek, com quem ele queria ter uma conversa. Com ambos sentados, o irmão mais velho pergunta curiosamente sobre o progresso de ela, ao que o jovem tutor explica como ela está se desenvolvendo rapidamente, embora a magia de uma estrela vá demorar um pouco. Valerian ouve isso e revela que a mãe deles deve retornar na próxima semana, e ele queria avisá-lo sobre o temperamento dela, pois aquela mulher não tem a mente aberta. Os nobres em geral realmente desprezam a ideia de plebeus ascenderem a posições mais altas. Claro, Valerian entende que o jovem mercenário já sabe dessas coisas, ao que Derek se pergunta se essa foi a única razão pela qual ele o chamou. Mantendo silêncio com um pouco de hesitação, Valerian se levanta, explicando que ele deve ser o próximo chefe da família, uma posição que exige a aceitação total da propriedade de seus membros. A sinceridade é importante com cada membro, mas agora, Valerian parece não conseguir tocar o coração de alguém. E embora ele queira que os corações e desejos de todos sejam os mesmos, a realidade é bem diferente. Derek está farto dessa confissão confusa e pede para ele esclarecer. Chegando ao fim,
Valerian se vira com tristeza, revelando como a irmãzinha não quer brincar com ele. É neste momento que nosso garoto soube que estava perdendo seu tempo. Valerian começa a falar sobre o quanto eles costumavam brincar juntos quando ela era menor, e o mata que ela esteja tão distante agora. O irmão mais velho implora a Derek por um jeito, uma chance de recriar aquela mesma versão de ela novamente. O jovem mercenário não sabe por que lhe fazem tais perguntas, mas na verdade, ele é o único a quem a jovem dama realmente se dá ao trabalho de ouvir. Para adicionar outra camada de travessuras de irmãos, Valerian até exibe uma boneca que ele fez à imagem de sua irmãzinha. E não estou brincando, esta pode ser a boneca mais tosca e fodida que eu já vi. Nosso garoto apenas olha para esse cara com a maior cara de é sério isso, porra, questionando se esse cara está tentando amaldiçoar sua irmã a essa altura. A semana seguinte chega, e a mãe chegou. Esta mulher está genuinamente intrigada com o jovem que é um professor de magia capaz de ajudar a filha deles. Muriela se apresenta graciosamente e oferece ao jovem um presente adequado da propriedade do Plain. Derek corta a enrolação e diz diretamente a ela que não faz parte de nenhuma casa e que, na verdade, é apenas um simples plebeu. Essa pequena revelação quase causa um ataque cardíaco nesta mulher. Vamos voltar uma semana para entender isso primeiro. Lady Aislinn expressou sua profunda gratidão por selecionar um tutor competente como Derek. Como irmã mais velha, ela queria ficar ao lado de Dila, mas pessoalmente tem muitas responsabilidades para gerenciar em Ebelstein. Então, o papel de cuidar de sua irmã é delegado a ele. Derek entende essas responsabilidades, enquanto Jaden acha que ele deveria se animar um pouco e dar uma resposta mais entusiasmada. De qualquer forma, ambos encerraram a reunião com ele e esperavam que Derek terminasse rapidamente para que pudesse retornar a Ebelstein. A carruagem partiu logo em seguida. Aislinn de repente se lembrou de algo importante. Sua mãe deveria voltar para casa na próxima semana, e ela esqueceu completamente de prepará-lo para a reação dela. Jaden começou a se perguntar se era realmente tão importante, considerando que apenas um retorno e nada mais. Mas, no fundo, Aislinn tinha todos os motivos para se preocupar. O problema com Miriela é que ela é literalmente a deusa da raiva. Na verdade, a deusa da raiva está atualmente invadindo os aposentos do marido, gritando com ele por escolher um plebeu como professor de Diela. O homem a domina com sua calma, pedindo que ela fale em um tom mais baixo. Sua esposa grita com ele sobre a situação delicada de Diela e como ela é a filha mais nova e amada deles. Estou começando a achar que o cara realmente odeia a própria vida, porque como diabos ele teve 4 filhos com essa mulher? De qualquer forma, ele confirma seu próprio desgosto por plebeus, mas, a essa altura, eles não têm outras opções. Todos os outros professores desistiram de ensiná-la, mas Muriela não consegue acreditar que um plebeu era seu único último recurso, um mercenário, ainda por cima. Seu marido enfatiza a importância de um bom ensino e como Derek foi pessoalmente recomendado por Aislinn. No entanto, Muriela está insatisfeita. Ela tem um critério de manter um certo padrão e de repente se lembra de Flão, tio de Diela e irmão do pai dela. Ele poderia potencialmente assumir o papel de ensiná-la em vez do novato, mas essa ideia é genuinamente ridícula porque Flão administra um território inteiro, e ele teria que deixar essas responsabilidades apenas para ensinar a garota. Ebelstein entrará em colapso se tomarem decisões precipitadas como essa, mas Muriela está mais preocupada com a percepção, criticando como os círculos sociais importam tanto quanto, mesmo quando se trata de ensino. Ela não se conforma com a ideia de deixar um plebeu sem histórico familiar ensinar sua filha, pois isso a tornaria motivo de chacota na alta sociedade. Nesse momento, Valeria entra abruptamente, interrompendo e garantindo a sua mãe que não há necessidade de iniciar uma discussão. No entanto, Miriela é uma mulher de seus próprios ideais e não cede de forma alguma. Uma última pessoa se junta à conversa, acreditando que a única solução é testar as habilidades do mago plebeu para julgar se ele é adequado para Diela. Essa pessoa é a salvação de Miriela, Reg, alguém que odeia Diela e não é apreciado por Valerian. Agora Reg destaca como plebeus assumindo posições importantes não deveriam ser celebrados, então é necessário ter pelo menos as qualidades certas. Assumindo o papel pessoalmente, Reg insiste para que seu pai lhe permita testar Derek em um duelo mágico. Mas já chega de reclamações para o patriarca, que garante ao seu filho que o mercenário é, sem dúvida, um mago poderoso. Encurralado, Reg sugere testar Diela em vez disso. Desta vez, ele quer ver o quão bem o mercenário a tem ensinado. Resultados importam, afinal, então Raed quer enfrentá-la em combate para ver se ela fez algum progresso. Agora, essa sugestão não é rejeitada, e somos levados a acreditar que Raed sai vitorioso em sua discussão. Valerian corre atrás dele, repreendendo seu irmão mais novo por suas ideias ridículas. Novamente, Raed não acredita na mudança de Diela, culpando-a firmemente por seus pecados passados.
Valerian lembra a esse idiota que a garota ainda é irmã deles, então eles não podem simplesmente ignorá-la. Por alguma razão, Haeg se ofende e começa a gritar, enfatizando como sua própria linhagem é a razão pela qual a casa deles está desmoronando. Se alguém vergonhoso como ela entrar em círculos mais altos, ela os condenará a todos. Valerian não consegue acreditar que essa dureza é como ele realmente se sente, e assim Haeg vai embora pensando que está certo, acreditando que a única maneira de lidar com sua irmãzinha destrutiva é mantê-la trancada. Na próxima cena, voltamos para a perspectiva de Diela e Derek. Ela abre a porta dele com um estrondo de manhã cedo, fazendo com que ele pergunte o que aconteceu. Um pergaminho aparece em cima de seu livro. Enquanto ele o abre, a princesa mimada resume que se ela perder o duelo, o cara vai perder seu novo emprego chique. O mercenário já ouviu falar deste duelo e entende que Haeg é um mago de uma estrela, então as chances de vitória aqui são extremamente pequenas. Diela grita com ele novamente, lembrando a esse idiota que ele está prestes a perder o emprego se não fizer algo sobre a próxima luta. Derek a lembra que é seu trabalho passageiro como mercenário ser contratado e receber seu pagamento antes de seguir para o próximo. E até agora, ele foi muito bem pago, então não há nada que o faça se preocupar com o duelo. A preocupação vem de Diela, que parece triste com o quão indiferente ele está. Uma semana passa voando, e chegamos aos campos de duelo oficiais da família Duplan. Todas as figuras nobres importantes e seus assistentes estão se reunindo para o evento principal, onde o mercenário e tutor, Derek, os recebe adequadamente. De relance, o chefe da propriedade fica chocado com o quão calmo Derek parece, fazendo-se perguntar se ele está tão confiante no progresso de Diela. A atitude do rapaz impressiona bastante o patriarca, e é por isso que ele acredita firmemente que não devem se livrar do mercenário ainda. Vindo de um lado, chega o garoto com problemas de irmã mais nova. Haeg parece majestoso com sua roupa. Ele jura por sua convicção de destruir Diela de uma vez por todas, garantindo que ela seja punida por tudo que fez no passado. Do outro lado, a irmã mais nova com problemas de raiva se apresenta. Ela se lembra de sua conversa de antes, onde Derek disse abertamente que sua progressão mágica está evoluindo a partir deste estágio. Isso significava que o uso de magia de uma estrela estava muito próximo para ela, simplesmente por causa de seu talento natural de possuir o sangue da família Duplan. No início, ela não sabia por que ele mencionaria isso tão de repente, mas há uma razão para isso. Derek a lembra de sua filiação com a Escola da Natureza, uma escola que se concentra inteiramente no autoestudo e em encontrar um processo único em vez de transmitir conhecimentos. Com lágrimas escorrendo por seus olhos, ela gritou com ele por dizer coisas tão sombrias e patéticas. Finalmente veio a confissão. A mesma nobre que o tratou como lixo no início agora implorava para que ele continuasse sendo seu professor. Ela queria continuar aprendendo magia com ele, recusando a ideia de aceitar outro mestre. Ouvindo isso, Derek se virou, enfatizando que não conhece nenhuma regra para duelos mágicos, especialmente porque nunca participou de um com nobres. No entanto, ele definitivamente poderia ensiná-la habilidades de luta adequadas e como vencer sua próxima batalha. Então veio a pergunta, ela realmente queria vencer? Naquele momento, Diela começou a se lembrar daquelas mesmas vozes críticas, aquelas que a repreendiam e zombavam dela quando criança por ser incapaz de aprender magia. Sua mera existência trouxe vergonha para sua família porque todos a tratavam como um desperdício de sangue nobre. Todos eles elogiavam Aislinn e os outros filhos do Grão-Duque, acreditando que é melhor não ter filhos do que ter um filho inútil. Nota lateral. Isso lembra alguém do recente episódio de Jujutsu Kaisen com a evolução da Maki? Alimentada pela raiva de provar que todos os seus detratores estavam errados, Diela concordou com a sugestão de Derek e desejou a vitória. E agora chegou o momento da verdade quando ela pisou na arena, não mais sob o disfarce de ser a irmã mais nova de Haeg ou mesmo a filha mais nova da casa do Plan. Em vez disso, ela se manteve por conta própria, representando a si mesma como aluna de um mercenário e uma maga.